Bem-vindo, bem-vinda! É muito bom ter você aqui conosco. Afinal de contas, esse é um momento muito feliz, porque você passou na primeira fase do exame de ordem e está em busca da sua preparação para a segunda fase, que é uma etapa discursiva, você já tem consciência disso, né? Uma prova composta de uma peça prático-profissional e 4 questões, que exigem muito, muito mesmo do candidato. Mas pensa só, gente, você tem agora inúmeras vantagens. Quais são essas vantagens? Antes, para a primeira fase, você se preparou com 17 disciplinas. Gente, isso é surreal. São 17 matérias com um volume absurdo de matéria, né? E quem fala assim, a prova da OAB, gente, a prova da OAB é escalpelante, né? Mas o que acontece? Você passou por essa primeira fase. Então, essa é uma vitória muito, muito grande. E agora você vai literalmente mergulhar numa imersão de uma disciplina que você, na verdade, tem afinidade. Isso é muito bom, né? Então, a primeira grande vantagem da preparação na segunda fase do exame de ordem é que, geralmente, você escolhe a disciplina em razão da sua afinidade com a matéria. Isso é muito importante, gente, mas muito importante mesmo, porque, afinal de contas, olha só, você vai praticamente sonhar com a disciplina durante esse período de preparação. Geralmente são 8 semanas, 9 semanas, entre a primeira fase e a segunda fase do certame, tá? E nós temos aí um volume, um conteúdo de matéria que é realmente muito grande, né? Para que você possa desenvolver a sua peça prático-profissional, as respostas das questões de prova, com a tranquilidade necessária. Então, a afinidade é a primeira grande, né, o primeiro grande requisito, digamos assim, para que você possa iniciar essa sua segunda fase com tranquilidade e com mais facilidade de preparação, de dedicação, de estudo, né, de paciência para aguentar a gente falando o tempo todo, enfim. Então, eu tenho certeza de que você está muito feliz com a aprovação na primeira e agora é hora de seriamente pensar na sua segunda fase. E, novamente, se você está por aqui, é porque despertou o seu interesse um pouquinho sobre o nosso curso, quer saber um pouquinho mais sobre ele, né? Quer saber como é que a gente desenvolve as duas disciplinas, penal, processo penal, o que o curso oferece, afinal de contas, o que você vai encontrar dentro do OAB Penal com elas, segunda fase da OAB, né? Então, eu vou mostrar para você um pouquinho do nosso curso. A primeira coisa que eu preciso que você saiba é que o nosso curso ele é composto de aulas teóricas, né, de direito processual penal, aulas teóricas de direito penal e todo o conteúdo é ministrado, tá? E também temos aulas específicas de peças prático-profissionais. Bom, nós temos que nos lembrar que a prova da OAB, gente, ela é feita de 2 partes. Às vezes, acontece muito do aluno chegar para a gente e falar assim, penal eu não sei é processo. Ou, processo eu sei, não sei é penal. Ou então o aluno chega assim, eu sei identificar peça. E aí, o que vai acontecer, gente? Na maioria das vezes em que isso acontece, em que o aluno chega dizendo, eu já sou bom nisso ou naquilo, por incrível que pareça, quando chega no dia da prova, é exatamente esta a questão que ele erra, tá? Então, isso não pode acontecer. Essa preparação é uma preparação que tem que ter um equilíbrio. E é exatamente por isso que a gente gosta de conduzir você pela mão. Exatamente, eu vou pegar na sua mão, vou estar junto de você o tempo todo, te mostrando como fazer, em que ordem estudar, como é que você deve estudar. E você tem que ter um equilíbrio também, né? Porque você tem que ter tempo para dormir, tem que ter tempo de alguma forma, de algum lazer, porque senão você vai chegar na hora da prova enlouquecido. E isso não pode acontecer, eu não posso permitir que isso aconteça. Então, a primeira coisa que você, chegando aqui, né, num curso preparatório para a segunda fase do OAB, quer saber é qual é a distribuição do conteúdo, como são as aulas. Então, vamos lá. Nossas aulas são aulas gravadas, ok? Que já estão todas elas disponíveis na plataforma. Então, todas as aulas já estão lá. Você tem aulas de penal, tem aulas de penal especial e legislação extravagante.
você tem aula de processo penal e você tem as aulas de peças prático-profissionais. Por incrível que pareça, né, na hora da gente dividir o conteúdo, tem um módulozinho que eu trabalho muito bem prescrição. Então, eu divido o curso em módulos. Então, aulas de peças prático-profissionais, aulas de processo, aulas de penal, aulas de legislação extravagante e as aulas de prescrição, que são 4 aulinhas. Mas por que, Ana, que você separa a prescrição? Porque é um tema importante e que a maioria dos candidatos tem dificuldade e cai muito. Então, a gente não pode correr o risco de você chegar na hora da prova e errar uma questão de prescrição. Então, eu coloco prescrição em separado. Então, você vai ver lá, aulas de prescrição. Então, tem uma pastinha só para elas. Tá? São 4 aulinhas. E aí, o que a gente precisa que você entenda sobre essa distribuição do conteúdo? Então, normalmente, os alunos me perguntam, né, Ana, são muitas horas de aula, como é que fica isso e tal? É lógico, gente, que a gente tem um volume grande de matéria para dar, né, e um número grande de aulas. Mas é um número grande que é perfeitamente possível de ser administrado por você, na verdade, por mim, durante o seu curso. Como assim? É quase como se você precisasse, gente, de uma babá. E eu serei a sua babá durante essas semanas de preparação. Eu vou ficar ali no seu pé, eu vou conversar com você todo dia. E esse é um grande diferencial do nosso curso. Qual é o diferencial? Eu estou o tempo todo em contato com você. Você fala comigo diretamente, não tem intermediário, as dúvidas são tiradas por mim, às vezes pelo telefone. Se precisar, eu te ligo. Eu literalmente assumo o papel de sua babá, para garantir que você assista às aulas, para garantir que você aprenda realmente, né, que você assimile o conteúdo e que você esteja preparado no dia da prova para fazer uma excelente peça prático-profissional e também para responder de forma exemplar às nossas questões de prova. Tá? Mas aí vem uma questão importante. Ana, você está sozinha nesse curso? Não, eu estou com a minha queridíssima amiga, maravilhosa. Nós começamos a dar aulas juntas 25 anos atrás, né? A professora Cláudia Barros, que é promotora de justiça, e ela vai ministrar as aulas de penal e de legislação extravagante. A Cláudia é autora de livros de direito penal, parte geral, e também de legislação. E ela vai acompanhar você tanto quanto eu, certo? Direitinho ali, segurando você pela mão e garantindo que você assimile, que você realmente aprenda a matéria, para que na hora da prova você consiga desenvolver muito bem as suas respostas. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o conteúdo? Então, o conteúdo é total. Você vai aprender todas as peças prático-profissionais, não fica nenhuma de fora. Tá? Você vai aprender processo penal, vai aprender legislação e, mais do que isso, gente, vai aprender também a manusear, a encontrar as respostas no vade-mecum. Isso é muito importante. Afinal de contas, e eu costumo dizer assim durante as aulas, sabe? Foram os alunos que apelidaram, né? Nosso vade-mecum, gente, é um vade-mecum muito diferenciado no mercado, né? E esse vade-mecum que eu preparei, gente, olha só, em 2009, eu comecei a preparar o vade-mecum. Em 2011, foi a primeira edição. Tá? Ele é muito diferente dos outros vade-mecuns. Primeiro, porque ele não é um 3 em 1. Ele não é assim um vade-mecum que tem, por exemplo, constitucional, penal, processo penal, né, o CPP, o CP e depois algumas leis extravagantes. Não. Ele tem tudo o que você pode precisar na prova. Tipo assim, se existem artigos do Código Civil que têm interesse para a nossa prova, eles estarão no seu vade-mecum. Ah, não vai estar o Código Civil inteiro? Não, porque se eu tivesse que colocar tudo de todas as disciplinas, né, que não caem na nossa prova, ia ficar um negócio desse tamanho, você não ia consultar com uma letrinha miudinha. E é isso que a gente não quer. Então, os alunos apelidaram o nosso VAD de mozão, sabe? Então, houve uma fase que ele era chamado de bonitão, porque eu tinha uma outra coautoria. Hoje ele é chamado de mozão. O pessoal fala que é mozão porque eu costumo nas aulas dizer assim, o vade-mecum é o seu amigo, seu marido, seu namorado, seu amante, seu irmão, seu
pai, seu filho, seu tudo, né? Lógico, ele pode ser a sua mulher, a sua irmã, a sua mãe, né? Então, o que acontece? Por que eu chamo ele de mozão? Por que os alunos apelidaram assim? Porque eu costumo dizer isso e mostrar a você durante as aulas. Então, durante as nossas aulas, também existe um módulo chamado oficinas. E o que são essas oficinas? Nas oficinas, eu literalmente mostro a você como responder tanto a peça quanto as questões de prova. Então, eu vou redigindo com você, você vai fazendo junto comigo. É uma forma da gente treinar muito bem e você verificar onde você está errando. E mais do que tudo, é um momento em que a gente apresenta para você como encontrar as respostas no seu vade-mecum. Seja ele o mozão, ou seja qualquer outro vade-mecum que você possua, né? Lógico que eu vou indicar o meu vade-mecum, porque ele tem, inclusive, aquela legislação revogada. Exemplo, no 33º exame de ordem, né, era necessário que você soubesse que aquela norma era mais benéfica, enfim. E aí, como é que você vai saber isso, né, se você não viu a norma anterior? Ou se for uma norma prejudicial, como é que você vai comparar se você não viu a norma anterior? Então, esse tipo de conteúdo, ele está no nosso vade-mecum de forma a assegurar que você realmente entenda e encontre a matéria, encontre as suas respostas e saiba responder de forma adequada. E tudo absolutamente dentro daquilo que exige o edital da FGV para a OAB. Ok? Então, é totalmente em conformidade com o edital. Mas o importante aqui não é falar do VAD, é falar de como é que eu vou trabalhar isso na aula, né? Então, nas nossas oficinas, eu não apenas escrevo com você literalmente, como eu também te mostro onde e como você encontra as coisas na hora da prova. Como é que eu vou encontrar os artigos? Como é que eu vou fazer esse link de raciocínio para procurar as coisas no vade-mecum? Então, a oficina tem essa finalidade. A redação, mostrar a você como se faz. E aqui, se você rolar um pouquinho a página do site, você lá embaixo vai encontrar vídeos demonstrativos de como eu faço isso, tá? Se você quiser assistir, tá bom? Bom, mas o que mais que nosso curso possui, né? Então, vamos lá, eu vou te mostrar um pouquinho de como é a nossa metodologia. Então, primeira coisa, nós temos um cronograma de aulas e um cronograma de estudos. Qual é a diferença entre o cronograma de aulas e o cronograma de estudos? Eu coloquei aqui uma imagem do cronograma de aulas, ok? Vou colocar aqui. Então, são dois tipos de cronogramas. Um cronograma de aulas. Opa! E nós temos ainda o cronograma de estudos. Então, vejam só, gente. No cronograma de aulas, tem tudo bonitinho. Olha só, tem lá, primeiro dia de preparação, né, que aqui está marcado como sendo 21/2. Início dos estudos, comece a preparar planejar a sua preparação. Aí, ali embaixo, no cronograma, tem separe o seu material, imprima, né, as apostilas, enfim. Tem tudo direitinho para você direcionar o seu estudo. E aí, veja, primeiro dia, você vai assistir a aula 1 de processo penal. Aí, no segundo dia, a aula 2 de processo penal. Reparem que, nesse momento aqui, esse cronograma ele está partindo da premissa de que entre a primeira fase e a segunda fase tem 9 semanas. Então, é para quem começou desde o iniciozinho, logo depois da prova de primeira fase. Muito bem. Aí, o que vai acontecer? Tem gente que começa um pouquinho depois, né? Tem gente que entra depois dos recursos. Tem gente que, embora tenha iniciado no comecinho, na data logo depois da prova de primeira fase, atrasa um pouquinho às vezes, acontece alguma coisa, atrasa as aulas. E aí, toda segunda-feira, eu coloco dentro da área do aluno um novo cronograma. Num primeiro momento, a minha ideia é que você não fique exaurido. É lógico, não é? Eu quero que você assista todas as aulas, porque é evidente, você não pode, no momento que você fala assim, não vou assistir essa aula aqui não, você pode dar aí, imagine, né? Na hora da prova cai exatamente aquilo. Então, eu quero que você assista tudo com tranquilidade. Mas, no momento em que você se enrola um pouquinho e atrasa, no momento em que você começa depois, eu vou ter que concentrar as aulas, mas toda segunda-feira, até 2 semanas antes da prova, eu coloco um cronograma com todo o conteúdo, para que você possa, então, se organizar. Quanto antes você começa, melhor é,
porque você vai ter dia de folga, né? Então, até isso eu tomo cuidado. Olha, no carnaval, vai se distrair, né? Na Páscoa, hoje é Páscoa, vai ficar com a sua família, né? Então, depois que você assistiu aquela aulinha de manhã no sábado, agora, olha só, hora de passear. Então, eu vou tentando organizar o cronograma para também garantir a sua saúde mental, né? Não basta apenas que você esteja preparado, eu preciso que você esteja no dia da prova descansado, tranquilo, né? Com o raciocínio muito bom e com a matéria sedimentada, né? Entendendo o que você vai fazer na hora da prova, tá? Então, esse é um momento importante, essa questão da organização dos estudos. Então, a ideia é que eu ajude você a organizar os estudos. Por isso que, semanalmente, eu vou liberando novos cronogramas. Então, esse é o cronograma de aulas, em que tem a distribuição das aulas ao longo do tempo. Toda segunda-feira, eu libero um novo para quem entrou naquela semana e também para quem, por algum motivo, porque essas coisas acontecem, atrasa na preparação, tá? Mas não é para ficar atrasando de propósito, é aquela coisa, olha só, é só para realmente numa eventualidade, certo? Então, a ideia é, quanto mais tempo, melhor preparado você estará. Então, é começar o quanto antes, ok? Segunda coisa importante, cronograma de estudos. O que é o cronograma de estudos? Repare, eu tenho, né, além do Vademecum, o livro de prática e o caderno de treino. Esse material é evidente, gente, que ele é opcional. Dentro da área do aluno, existe material em PDF também, tá? Tem os exames anteriores lá e tudo mais. Mas eu tenho muitos alunos que gostam de ter o livro porque facilita para estudar realmente, né? O livro tem um pouquinho mais do que tem no material, mas de qualquer forma o conteúdo de ambos é maravilhoso. Mas o livro, ele vai ter a facilidade de se levar para tudo quanto é lugar, não precisar imprimir, né? Essas coisas. E, além disso, além do livro, tem o caderno de treino. O que é o caderno de treino? São 20 simulados inéditos. Não são exames anteriores, não. As provas anteriores estão na área do aluno, todas organizadinhas, as peças e as questões, para você, numa aba que chama Exames Anteriores, tá? Mas o caderno de treino são 20 simulados inéditos. Então, tem a peça prático-profissional e tem 4 questões em cada um desses simulados. O cronograma de estudo é um cronograma, é como se fosse uma mentoria. Então, o que eu digo para você, olha, isso é para quem tem mais tempo, para quem tem facilidade, tem como adquirir esse material, e aí mesmo que não tenha, você pode usar o material que está disponível na área do aluno? Pode, mas com o caderno e o livro vai ficar mais completo. E aí o que você tem? No cronograma de estudo eu digo assim, olha, hoje você vai ler da folha tal a folha tal. No tal dia você vai fazer a prova do 20º exame. No tal dia você vai fazer o caderno de treino, o treino 20, entendeu? Então, e eu mostro também como é que você revisa a matéria, etc. Então, esse cronograma de estudo, ele é liberado em 80 dias, em 45 dias. Então, o nosso agora vai ser de 45, de 40 dias por aí, tá? Então, o cronograma de estudo é também uma dica boa para quem tem tempo para sua preparação e quer realmente mergulhar de cabeça, tá bom? Então, vale a pena, mas não é obrigatório, ele é facultativo, certo? Você vai usar o cronograma de estudo se você quiser. O cronograma que eu realmente preciso que você use é o cronograma de aulas, tá bom? Então, primeira coisa, cronograma de aulas e de estudos. É a primeira coisa que você vai encontrar dentro do nosso curso. A segunda coisa, lógico, aulas para elaboração de peças prático-profissionais, aulas, né, de direito penal e legislação extravagante, aulas de direito processual penal, o tutorial de marcação do Vademecum, que é uma coisa diferente das oficinas, tá? É uma outra coisa, é onde eu mostro a você o que é possível, o que não é possível fazer no seu Vademecum, como é que você faz as remissões, que remissão você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, aqui é o permitido proibido, tá? Que eu vou mostrar nesse tutorial. Durante as aulas, eu vou dizendo a você para fazer as remissões e as marcações, certo? E aí nós temos, não é, além disso tudo, as nossas oficinas, que são muito importantes, gente. Novamente, eu vou reiterar. A oficina, lá dentro do nosso cronograma, é essa aulinha que está em amarelo, tá vendo?
Então, a princípio, nós teremos todas as oficinas que estão aqui marcadinhas em amarelo. Elas são sempre ao vivo e é um momento em que você tira a dúvida na hora da aula. Sabe como? Então, eu vou lá, vou pegar, vou falar assim, ó, vamos fazer aqui a peça tal. Aí eu vou passar o exercício para você e tem vários exercícios que eu passo para facilitar o seu aprendizado e para facilitar a elaboração das peças e das questões. Então, nessas oficinas, eu vou mostrar para você direitinho, né? Tudo lá como é que faz, porque essa me parece que é a maior dor. São duas grandes dores que o aluno tem. Ele tem que o professor ensina como faz, mas não faz com ele. Aqui não, eu faço com você. Ficou claro? Beleza? E a outra grande dificuldade que os alunos têm é o contato com o professor. No nosso curso, nós temos um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, ele fica aberto por um período de tempo durante o dia. No restante do dia, ele fica fechado, viu? Porque senão vocês ficam de conversa, né? E aí tem um sempre mais desesperado, que acaba desesperando os outros e tal. Então, não pode não, não vou deixar, vou puxar o pé, certo? Então, nesse atendimento pelo WhatsApp, você fala comigo, sou eu que respondo você, eu tiro a sua dúvida, eu vou lá, se você estiver muito desesperado, eu vou lá, vou te ajudar, entenderam? Então, esse é um grande diferencial dentro do nosso curso, certo? É esse atendimento VIP, esse atendimento personalizado. E é exatamente por causa disso que nós não podemos pegar um grande número, um grande volume de alunos, porque senão a gente vai perder esse diferencial. Então, são vagas limitadíssimas, porque eu não vou dar conta de atender sei lá quantas pessoas, né? Então, eu preciso dar esse atendimento, que é um atendimento de pegar na sua mão e levar você até a prova. Para fazer isso, eu preciso que o número de alunos seja limitado a um X. Então, eu preciso que você saiba disso. Então, esgotou o número de vagas, eu não tenho mais como colocar ninguém. Tá? Bom, e aí veja só, né? Além disso, Ana, o curso tem simulados com correção individualizada? Sim, serão 3 simulados com correção individualizada. E além desses simulados, tem os exercícios que eu passo nas oficinas e tem também o que eu chamo de circuito de treino, que é um conjunto de peças e questões para você treinar. Treino é o que faz a diferença, né, gente? Treino duro, jogo fácil. Mas esse material, né, os exercícios, as oficinas, eu corrijo ou em vídeo, ou então passo para você um esquema de correção, tá? Mas na maioria das vezes eu faço na própria oficina, ajudo você e tudo mais. Agora, a correção individualizada, para você saber como é que você está mesmo, tipo assim, estou na hora da prova, fingindo, gente, simulado é simulação de prova. Então, você tem que fazer como se você estivesse fazendo a prova, tá? E aí a gente passa as dicas todas, vem todo um regulamentozinho de como é que você deve fazer, que você deve encontrar um espaço assim, assim e tal. E aí você vai fazer esse simulado e a gente vai corrigir e vai mostrar para você os erros. É com correção individualizada mesmo, não é só a nota, não. Vem com a anotação do que precisa melhorar, de como é que tá, tudo mais. Tá bom? Bom, voltando para cá. Né? Além disso, tem todo o material em PDF, certo? O próprio sistema, né, onde as aulas estão alocadas, tem um plantão de dúvidas, mas, em geral, os alunos tiram dúvida comigo pelo WhatsApp. E, no final do curso, óbvio, você tem um certificado. Afinal de contas, cursos devem ter certificados, não é verdade? Então, essa é a primeira coisa. Ana, e como é que é a plataforma? Como é que eu encontro as coisas na plataforma, né? E aí, veja, né, nosso curso ele está alocado no Hotmart, que é uma plataforma muito legal, é bem fácil de manusear. Lógico que, num primeiro momento, sempre tudo que é diferente, né, a gente tem uma certa dificuldade, mas você vai pegar e vai tirar de letra. Então, repare, né, aqui, olha, já estou na aba de apresentação. Repare que vai aparecer para você assim, olha, aqui na esquerda, tá vendo? Um menu. Tá vendo essa pastinha aqui, ó? Tem uma pastinha com maisinho, ó, em cada um desses tópicos, né? E tem vários tópicos lá para baixo. Se você clicar na pastinha, vai abrir para você o que tem dentro dela, tá? Então, repare, ó, tem a pastinha de apresentação e cronogramas, a pastinha do mural de avisos, a pastinha das aulas de peças prático-profissionais, a pastinha de material das peças prático-profissionais, aulas de processo penal, material de processo penal. Então, sempre assim, aulas e material. Aulas, material. Repare que eu coloco o título das aulas em caixa alta, tá? Tudo em maiúscula.
e o título do material em minúscula. Ah lá, ó, tá vendo? Então, você vai observar isso claramente dentro da área do aluno, tá bom? Bom, e aí você vai encontrar, quando você abre, tipo assim, cliquei na pastinha de peças prático-profissionais, vai abrir, ó, aqui para baixo, as aulas. Aí tem aula 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. O que é isso, né? Veja, aula 1.1 e 1.2, gente, é a aula 1, que está dividida em duas pastinhas, né? E aí tem os blocos dessas aulas. Geralmente são 4 blocos. Algumas aulas são maiores, outras são menores. Tem aulas que são bem curtinhas, com 10, tem blocos que tem 10, 20 minutinhos, tem bloco que tem 30. Então, isso varia dependendo do conteúdo, tá? E aí você tem. Então, 1.1 e 1.2 é a mesma aula. É a sequência, né? 2.1, 2.2 já é aula 2, né? Então, só estou mostrando aqui, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, como é que é a plataforma? Eu fico na dúvida de como é que é. Então, é importante que você saiba, tá? Então, olha aqui, as de processo, por exemplo, processo penal aulas, cliquei na pastinha, aí vai abrir isso aqui para baixo. Aí tem 1.1, 1.2, 1.3. São todos 3 pastinhas da mesma aula. Entendido? Bom, depois, gente, além disso, né, nas de peças também, o material, ó, de peças, tá? E aí, veja, depois tem a pastinha da prescrição, aulas e material, a pastinha dos exames anteriores, onde você vai encontrar todos os exames anteriores, e a pastinha das oficinas, que são gravadas ao vivo. Então, são transmitidas ao vivo, você participa, interage comigo durante a aula, faz pergunta, mas acabou a aula, ela entra na área do aluno para que você possa assistir de novo ou para que você possa assistir caso não tenha conseguido acompanhar ao vivo. No caso das oficinas, os materiais que eu utilizo para os exercícios são colocados junto do vídeo. Então, tem aqui, ó, novamente, tá aqui, esse aqui é a oficina de número 1, que eu gravei para o pessoal da repescagem. E aí, ó, aqui a oficina é o material que eu usei naquela oficina, geralmente transmitida ou pelo YouTube ou via Zoom, para que você possa interagir comigo, né? E no mais, gente, eu tenho certeza, se você vier com a gente, você vai adorar o curso. A tendência, né, o que eu tenho é uma experiência de que os alunos se tornam pessoas as mais queridas do mundo, meus amigos, né? Então, ao longo dessa minha jornada, eu tive muitos alunos hoje já advogados já com advocacia criminal de ponta. E o que a gente tem é muito carinho dos alunos. Os alunos realmente, eles quase que falam comigo assim, Ana, olha, eu praticamente durmo com você, praticamente sonho com você, praticamente fico com você durante aqueles 2 meses e eu depois sinto muita saudade. E eu também sinto saudade de cada um dos meus alunos. E aí eu guardo sempre as fotinhas, olha só, não dá para colocar todo mundo aqui, mas eu tentei colocar alguns, não é? Para mostrar para vocês que realmente, ó, faz muita diferença, tá? Para mim, faz muita diferença essa relação. É uma relação de carinho, é uma relação de muito, muito amor, dedicação e, enfim, eu estou esperando por você.